Na primeira metade do século XX, a Alemanha era a capital intelectual e cultural preeminente do mundo, e os judeus eram cidadãos bem integrados. O surgimento do nazismo e seu líder, Adolf Hitler, mudou a Europa e levou à maior destruição que o povo judeu já enfrentou, o Holocausto. Durante as décadas de 1920 e 1930, apesar do antissemitismo e pogroms ocasionais, as comunidades judaicas eram um componente significativo da sociedade europeia. Cidades, vilas e povoados em toda a Europa possuíam populações judaicas expressivas. Na Alemanha, judeus eram proeminentes acadêmicos, artistas, políticos, além de professores, médicos, agricultores e comerciantes. Durante esse período, um movimento político marginal começou a ganhar terreno na Alemanha, promovendo um nacionalismo extremamente racista. Eles eram chamados de Partido dos Trabalhadores Socialistas Nacionais, ou nazistas, e seu líder era um homem chamado Adolf Hitler. O antissemitismo era essencial para a ideologia deles. Em seu infame livro, Mein Kampf, Hitler chamou o povo judeu de um basilisco nocivo que vive como um parasita no corpo de outras nações. Uma vez que eu realmente esteja no poder, declarou Hitler em 1922, minha primeira e principal tarefa será a aniquilação dos judeus. Apesar do crescente apoio, Hitler e os nazistas inicialmente falharam em ganhar muito terreno no parlamento alemão. Somente após o colapso econômico de 1929, o partido começou a ganhar real poder político. A agitação e o conflito social levaram a um clima político polarizado e instável, e muito rapidamente o partido nazista se tornou a maior facção no Reichstag. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Um mês depois, os nazistas alegaram que um incêndio no Reichstag foi iniciado por comunistas planejando uma insurreição e usaram o medo de uma tomada de poder comunista para abolir as proteções constitucionais. Pouco depois, Hitler obteve o direito de governar sem o consentimento do parlamento, estabelecendo uma ditadura nazista na Alemanha. Em 15 de setembro de 1935, os nazistas aprovaram uma série de leis notoriamente racistas chamadas Leis de Nuremberg, que tiraram dos judeus a cidadania alemã, removeram todos os seus direitos políticos e institucionalizaram legalmente a sua perseguição. Muitos judeus tentaram fugir do país, apesar das opções limitadas de destino. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início oficialmente à Segunda Guerra Mundial. Na sequência da expansão militar alemã, foi realizada uma campanha de assassinato em massa na população judaica. Em cidades e vilas ocupadas pelo exército alemão, unidades militares e policiais alemãs, sendo a mais infame, a SS, foram instruídas a realizar uma guerra de aniquilação contra os judeus. Soldados nazistas, frequentemente auxiliados por colaboradores locais, reuniram judeus de todas as idades, conduzindo-os a valas comuns, onde foram fuzilados, resultando no assassinato de cerca de 2 milhões de judeus em poucos anos. Para controlar os judeus, os nazistas os forçaram a viver em guetos, pequenas áreas isoladas do resto da sociedade. Em 1941, uma lei obrigou os judeus a usarem uma estrela de Davi para a identificação permanente. As doenças se alastravam rapidamente nos guetos e a fome era descontrolada. Em janeiro de 1942, a liderança nazista e representantes de vários ministérios do governo se reuniram no que ficou conhecido como a Conferência de Wannsee para coordenar seus esforços para a aniquilação eficiente do povo judeu, conhecida como a Solução Final. As deportações para os campos de morte se tornaram a principal tática nazista de assassinato em massa. Os judeus eram enviados em vagões de gado para lugares como Belzec, Sobibor e Treblinka, forçados a entrar em câmaras que lhes diziam ser chuveiros e eram mortos por gás. Certos campos, como o infame complexo Auschwitz-Birkenau, operavam como locais de trabalho forçado e extermínio, onde judeus trabalhavam sob coerção antes de serem enviados para as câmaras de gás. A linha de montagem de assassinato em massa de judeus persistiu por anos, matando milhares diariamente. Em meio a este assassinato em massa e destruição, apesar das probabilidades impossíveis e brutalidade implacável, muitos judeus resistiram. Nos guetos e campos, prisioneiros realizaram atos de sabotagem, contrabandearam armas e organizaram revoltas. Alguns fugiram para as florestas,
formando unidades partidárias e bandos de guerrilheiros compostos por lutadores judeus e não-judeus unidos contra o nazismo. Essas unidades partidárias explodiram trens, sabotaram operações nazistas e lutaram frente a frente contra soldados alemães. Rebeliões foram travadas em vários guetos, incluindo em Cracóvia, Vilna, Białystok e Minsk. A resistência espiritual também estava presente em todos os guetos e campos. Ao observar feriados, estudar a Torá, manter os valores judaicos, criar arte, escrever poesia, cantar canções, os resistores espirituais mantiveram a dignidade e sustentaram a força do espírito humano, mesmo diante do ódio violento, crueldade e desumanização. Entre 1943 e 1944, os nazistas aceleraram seu plano genocida. Os guetos foram liquidados e judeus de toda a Europa ocupada pelos nazistas foram deportados para campos de morte e assassinados. Finalmente, em 1945, o exército russo alcançou e libertou Auschwitz. As tropas americanas atravessaram o Reno e, em abril, cercaram Berlim. Hitler cometeu suicídio e a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados. Ao final da trágica guerra, cerca de 6 milhões de judeus e 5 milhões de outras pessoas, incluindo Roma, poloneses, homossexuais, deficientes, comunistas e dissidentes políticos, foram mortos pelos nazistas. Vilas, cidades e municípios europeus que antes abrigavam prósperas comunidades judaicas, agora estavam vazios delas. Sobreviventes dos campos de concentração e de morte muitas vezes encontraram suas propriedades tomadas por vizinhos não judeus ao tentar retornar para casa. Sem recursos para recuperar suas casas ou posses, eles se tornaram refugiados. Muitos foram para campos de deslocados antes de formar o que hoje são prósperas comunidades judaicas nas Américas e em Israel. O Holocausto foi uma brutal campanha de perseguição e assassinato em massa realizada pelos nazistas e seus colaboradores em um esforço para aniquilar sistematicamente toda a população judaica europeia. A escala de morte e destruição é inimaginável, mas as comunidades judaicas, desde então, trabalharam incansavelmente para cuidar dos sobreviventes, nomear os perdidos, construir e fortalecer a vida judaica ao redor do mundo e educar as gerações mais jovens sobre os horrores do Holocausto para que nunca mais aconteça.